Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 11º dia do Vivendo a Quaresma, com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 11, a humildade. Abre aspas. Meu filho, faz o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que Ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer o número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões. Seu sentido os reteve na vaidade, fecha aspas, citado em Eclesiastes, capítulo 2, versículos do 19 ao 26. Cada um de nós tem duas vidas. Uma é a vida verdadeira. A outra é uma ilusão que nasce da nossa fantasia e se alimenta de duas coisas: das opiniões que temos sobre nós mesmos e do que os outros acham de nós. Triste é que, em vez de cuidar de quem somos de verdade, gastamos até a última gota de nossas forças para enfeitar e proteger essa imagem que temos de nós e não corresponde à realidade. Fazemos questão de publicar nossas qualidades, as coisas boas que fazemos, as vitórias que alcançamos, só para fazer com que as pessoas pensem coisas bonitas e grandiosas a nosso respeito. Se fosse apenas isso, já não seria bom, mas o negócio não para por aí. Muitos são capazes de ir ao extremo de se rebaixar, se acreditarem que com isso vão causar boa impressão nos outros. Alguns sujeitam-se às piores vergonhas, desde que os façam parecer gente de valor. Há outros que vão ainda mais longe, colocando-se até mesmo em perigo de morte, tamanho é o desespero para serem notados e aplaudidos. Estão na contramão da humildade. A pessoa humilde está empenhada em ser, não em parecer. Sua busca é pelo que é verdadeiro. Busca, sim, o que realmente importa a uma pessoa boa e temente a Deus, pois ser humilde é ser humano. E para não esquecermos disso, é bom saber que tanto a palavra homem quanto a palavra humildade têm sua origem no mesmo termo humus, que significa terra, chão. A humildade nos põe com os pés no chão e nos faz viver na verdade. Tanto é que São Paulo, em algumas passagens, se refere à humildade como sabedoria e em outras como sobriedade. Ele instiga os que seguem Jesus a não terem de si mesmos uma impressão errada e exagerada, e sim uma ideia sóbria, justa, que corresponda à verdade. Em outras palavras, seu conselho é que o homem e a mulher de fé caminhem em direção às coisas humildes. Pois, para a palavra de Deus, uma pessoa só é sábia quando é humilde, e só é humilde quem é sábio. Quem desce do pedestal e se humilha, aproxima-se da verdade, aproxima-se de Deus. Agora veja o que diz Jesus, abre aspas, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim, fecha aspas. Citado em João, capítulo 14, versículo 6. Ninguém pode ter um encontro pessoal com Deus a não ser na verdade. Por isso, o Senhor concede sua graça ao humilde, porque só o humilde é capaz de reconhecer a graça sem tentar roubar para si o que é obra de Deus. Pois está escrito, abre aspas, não digas no teu coração, a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-se todos esses bens. Lembra-te de que é o Senhor teu Deus quem te dá a força para adquiri-los, fecha aspas. Citado em Deuteronômio, capítulo 8, versículos do 17 ao 18. Eu me perguntava, dizia Santa Teresa de Jesus, por que razão nosso Senhor ama tanta humildade? E me veio de súbito à mente, sem qualquer esforço de minha parte, que o motivo deve ser porque Deus é a verdade pura e a humildade é verdade.
Portanto, é compreensível que agrade mais a Deus o peão humilde que o ama e obedece, do que o homem brilhante com seus muitos saberes, mas arrogante. Que bem faria um conhecimento se não servisse para aproximar as pessoas da verdade e, pior ainda, as afastasse de Deus. Quem se conhece de verdade não se tem em alta conta, não se fia em seu parco conhecimento, nem vive correndo atrás de aplausos. Ainda que fosse a pessoa mais sábia deste mundo, a mais culta e inteligente, do que isso adiantaria para ela se não fosse capaz de amar as pessoas, nem usasse esses talentos para fazer o bem, tendo em vista que um dia ela vai prestar contas a Deus não por ter esses dons, e sim pelo uso que deles fez. Por falta de sabedoria, a pessoa se perde, mas por excesso de conhecimento também se distrai e desvia facilmente do que importa. Quem se acha mais do que é cai nessa armadilha e se perde em muitas chateações quando não se vê reconhecido e aplaudido. O que ele ignora é que há muitos estudos, conhecimentos e formações que pouco ou nada trazem de bom para a sua vida espiritual. São, no mínimo, perda de tempo. E não pode ser verdadeiramente sábio quem se dedica por inteiro às coisas que não o conduzem à salvação. Nosso coração não se contenta com ideias e palavrórios, por mais sofisticados que sejam. O que o consola e fortalece é uma vida cheia de bondade. Una-se a isso uma consciência tranquila e nada poderá abater nossa confiança em Deus. Aliás, quanto mais instruída é uma pessoa, mais humilde ela deveria ser. Pois quem muito sabe terá mais contas a prestar se com isso não souber amar e servir a Deus. Por outro lado, a humildade faz compreender que, se é muito o que a gente sabe, mais ainda o que a gente não sabe. Reconhecer isso com temor e tremor é um santo remédio contra a soberba, citado em Romanos, capítulo 11, versículo 20. Que loucura é essa que faz com que a pessoa se meça pelos outros? Porque alguém quer se ter em maior conta que o seu próximo, quando, pelo critério da comparação, sempre haverá muitos outros melhores que ela. Quem quer ser livre para encontrar a verdade e aprender alguma coisa que realmente vale a pena, precisa se livrar dessa mentalidade e tender para as coisas humildes. Deve amar mais a vida interior e discreta do que ser visto e apreciado. Saber se colocar no devido lugar, ter uma justa estima de si mesmo e conhecer a si próprio à luz de Deus é a mais preciosa sabedoria. Como conseguir isso? Uma maneira eficaz é pensar sempre bem dos outros e, ao mesmo tempo, nunca confiar demais em si mesmo. Por exemplo, caso você veja alguém cometer um erro grave, envolver-se num escândalo ou cometer um pecado mortal, não pense que você é melhor que ela. Não caia na tentação de julgá-la. Nenhum de nós sabe o tamanho do golpe que pode aguentar, nem por quanto tempo consegue resistir quando a tentação toca no seu ponto mais fraco. Via de regra, todos somos fracos, mas trate-se como se fosse o mais fraco de todos. Fale com o Senhor. Em que áreas da minha vida eu preciso crescer em humildade? Como a humildade tem influenciado minha maneira de tratar os outros? Desafio do dia. Realize um ato de humildade. Pode ser algo simples, como pedir desculpas a alguém que você magoou, reconhecer um erro ou oferecer ajuda a alguém sem esperar nada em troca. Oração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Tu és a fonte de toda humildade. Ajuda-me a reconhecer minha dependência de Ti e a viver com um coração humilde. Que eu possa servir aos outros com amor e desinteresse e que minha vida seja um reflexo da Tua humildade. Renova meu espírito a cada dia e guia-me pelo caminho da verdade e da vida. Amém. Abre aspas. A humildade é a verdade. Fecha aspas. Citação de Santa Teresa de Ávila. Atitudes que ajudam a ser humilde. 1. Reconheça suas limitações e fraquezas. Confie na graça de Deus para superar suas dificuldades. 2. Agradeça a Deus e aos outros por suas contribuições em sua vida. 3. Busca orientação e conselhos de pessoas sábias e experientes. E 4. Tente se desapegar da necessidade de reconhecimento. Concentre-se em fazer o bem sem esperar recompensas.
Propósito: escolha uma pessoa em sua vida que você admira pela humildade e peça conselhos sobre como cultivar essa virtude. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço no livro para que possamos fazer os nossos registros, as nossas interpretações e reflexões. Na sequência, o autor nos indica sugestões de leituras bíblicas e a de hoje está citada em Filipenses, capítulo 2, versículos do 3 ao 4. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ficará na descrição do vídeo o link para quem desejar adquirir esse livro, que é uma verdadeira bússola para, como é citado na capa final do livro, para percorrermos um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas, citado em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E continua: esse livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel, que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus. E como bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Até breve.